Insegurança financeira, pressão no ambiente de trabalho, perda de identidade, motivos não faltam. Fato é que o medo de ser demitido é cada vez maior. Uma pesquisa apontou que praticamente um terço das pessoas, 31%, tem muito medo de serem demitidas. Outras 15% classificam esse receio do desligamento como moderado, um cenário que pode ser entendido como um reflexo da globalização. É comum hoje as pessoas terem essa sensação maior de vulnerabilidade em relação aos seus empregos, porque não depende só da sua produtividade, não depende só de você ser um bom funcionário. A sua empresa está inserida num contexto e cada vez mais globalizado. Então a alta do dólar afeta, a guerra afeta, né? Tudo afeta hoje em dia todas as empresas. Então viver dessa forma às vezes pode gerar um pouco de angústia e ansiedade em algumas pessoas. Sentimentos negativos sobre o trabalho não surgem por acaso. No ano passado, 16% das empresas no Brasil fizeram grandes demissões. No ano anterior, 2022, esse número era de 12%. A preocupação frequente popularizou o termo FOGLO, Fear of Getting Laid Off, ou medo de ser demitido em português. Essa psicóloga explica que essa sensação é muitas vezes a manifestação de um problema já conhecido, a ansiedade. A gente, quando pensa em medo de ser demitido, a gente está falando de uma sensação de que algo ruim vai acontecer. E isso é muito ligado à ansiedade. Então, quais são os fatores aí que a gente pode elencar, né? Fatores externos, fatores internos. Então, a pessoa está trabalhando numa empresa, então a gente tem que considerar os fatores ambientais. Então, eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu chefe, a empresa está passando por dificuldades, ou então essa empresa, né, já anunciou cortes, ou já fez isso no passado, né? A gente tem também os fatores internos, que são os fatores individuais. Então, essa pessoa, ela tem muito medo, né? A gente chama de síndrome do impostor, então ela não tem segurança daquela capacidade que ela tem de desenvolver, de fazer as entregas dela. É uma pessoa, às vezes, mais velha, que tem medo de não, né, não ter outra oportunidade depois, ou então é uma pessoa que tem alguma dificuldade financeira ou até pessoal, né? Questões familiares também podem ter, né? Para enfrentar uma situação como essa, a melhor ferramenta é outro velho conhecido, o autoconhecimento, que ajuda inclusive nos casos em que o desligamento da empresa acontece de fato. Uma experiência que, mesmo envolvendo emoções intensas, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, não deve ser encarada como um fracasso absoluto. A pessoa precisa saber identificar de onde vem esses fatores. Por exemplo, eu estou sem dormir faz um tempo, né? Eu estou com dificuldade para pegar no sono, eu acordo de noite, não consigo dormir de novo. Quais são os pensamentos que estão vindo nessa pessoa quando ela acorda de noite e não consegue dormir, né? Então eu fico pensando, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Ou então, o que vai acontecer se eu amanhã não tiver emprego? Então, essa preocupação ligado ao trabalho é um dos fatores, né? A gente pode pensar também em outros sintomas, que essa pessoa, quando chega no trabalho, sente palpitação, né? Fica ansiosa para falar com o chefe, para, né, dar uma devolutiva. O chefe fala assim, vem aqui na minha sala. É aquela coisa, a gente sempre tem esse medo, né? De, vai me demitir, porque me chamou para uma reunião, e às vezes o chefe só queria perguntar alguma coisa, né? Ou falar de uma entrega, ou pedir alguma coisa. Então, a gente precisa estar muito atento a onde a gente está, né, e o que a gente sente diante de cada ambiente. Então, é importante que você se conheça, né, para saber reconhecer os sintomas no seu corpo. Quanto às empresas, o melhor caminho para amenizar a preocupação dos funcionários com a possibilidade de uma demissão é a comunicação. As empresas podem minimizar isso tendo uma transparência maior, né, sobre os direcionamentos que ela está tomando. Então, reuniões, né, falar para o funcionário, olha, a gente está seguindo esse caminho, a empresa tem essa tomada de decisão, a gente está indo bem, a gente precisa fazer um ajuste de rota aqui. Então, quanto mais transparência para com esses funcionários, mais esse funcionário se sente seguro.